Cara, como é bom ver a mídia voltando a falar bem do Cruzeiro, porque antigamente falavam mal, né? Porque era merecido. O Cruzeiro estava na crise absurda, com a safadeza enorme da diretoria. Depois do rebaixamento não conseguia subir, crise gigantesca. Ronaldo comprou depois. Agora o Pedrinho está chegando para investir pesado no Cruzeiro. Vamos conferir então o que o VSR, o Vitor Sérgio Rodrigues, lá da TNT Esportes, falou sobre o Cruzeiro. E segundo ele, tá forte, isso mesmo, sem os reforços. O pessoal vai falar que esse é o time montado pelo Ronaldo. É o treinador do Ronaldo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e vamos conferir a opinião do VSR, que na minha opinião é um dos grandes comentaristas aí do futebol brasileiro. Quem dera se tivesse ele comentando aí o Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente a gente tem ele só lá na Liga dos Campeões. Realmente uma pena. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo que você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. Tô gravando esse vídeo na manhã de terça-feira que eu queria falar sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, que nos últimos 3, 4 anos, desde o rebaixamento em 2019, quando o Cruzeiro foi fruto de um assalto aos seus cofres, e quando eu digo assalto eu não tenho nenhum medo de tomar um processo, porque quem disse isso foi o Ministério Público de Minas Gerais, né, de que o Cruzeiro foi roubado. Então começa lá atrás com administrações temerárias, gestões irresponsáveis, e depois isso evolui para um assalto aos cofres do clube, com conivência de conselhos, com conivência de diretoria, com todo mundo. E de novo, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Ministério Público de Minas Gerais. Então, desde 2019, o Cruzeiro passa por um sofrimento absurdo de rebaixamento, de anos na Série B. Ano passado brigou para não cair até o fim, e nesse processo o Ronaldo assumiu como dono da SAF do Cruzeiro. Acho que tinha um limite ali, um teto de investimento. Nisso foi importante o Ronaldo para conseguir organizar a casa, para conseguir fazer o Cruzeiro sobreviver, para conseguir fazer o Cruzeiro não cair para a Série C. Mas só que acho que o teto de investimento dele estava definido e depois o Cruzeiro foi vendido para o Pedrinho, né, o dono dos supermercados BH, que é um bilionário e tudo, e agora os investimentos estão acontecendo. Mas é importante dizer que o Cruzeiro espera demais a abertura da janela, que vai ser no dia 10, mas efetivamente os jogadores só vão jogar na rodada do dia 16, do dia 17, porque o Cruzeiro vem com muitos reforços nessa janela, né? Dependendo, já pode jogar aqui, ó, dia 13 contra o Bragantino, viu, VSR? O Cruzeiro vem com o Wallace, volante, que revelado pelo Grêmio, que estava na Udinese, vem com o Mateuzinho, também do Grêmio, que estava no Sassuolo, vem com o Lautaro Dias, da LDU, vem com o Caio Jorge, revelado pelo Santos, que estava na Juventus, vem com o Peralta, do Cerro Porteño, vem com o Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará. Então ele vem com muitos reforços para essa janela. E aí você dizia, o Cruzeiro vem com reforços para brigar na parte de cima. Não. O Cruzeiro já está na parte de cima. Esse é um ponto importante. Antes do Cruzeiro chegar, antes dos reforços chegarem ou estarem liberados para atuar, o Cruzeiro já está brigando na parte de cima. E aí é fruto de um trabalho fantástico do Fernando Seabra, que assumiu ali com muita desconfiança. Quando você olhava, ele assumiu, o Cruzeiro está numa fase complicada, um começo de campeonato muito ruim. Aí você olhava e falava, caramba, vai trazer um técnico jovem que nunca treinou um time profissional, isso não vai dar certo. Esse talvez fosse o pensamento normal. Eu mesmo questionava, eu falei, cara, que decisão, hein? Você vai trazer um técnico que, por mais capacitado que seja, e o Fernando Seabra mas esse cara nunca treinou profissional. E a verdade é que ele pegou, arrumou a casa, e hoje o Cruzeiro já é um time muito competitivo, brigando na parte de cima. Aqui, fui lá no SofaScore pegar a tabela do campeonato, e você vê ali que o Cruzeiro está na 7ª posição, com 23 pontos, com um jogo a menos.
esses 23 podem virar 26. Né? Pode também continuar em 23 se o Cruzeiro perder o jogo a menos. Fala que esse jogo a menos é no Mineirão, onde o Cruzeiro tá 100%, ganhou todas, né? O Cruzeiro tá olhando ali para a parte de cima. O líder é o Flamengo com 31. Então, assim, e o Cruzeiro tá fazendo isso antes dos reforços chegarem. O grupo do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, vai melhorar de forma sensível, de forma exponencial com esses reforços, né? Então, assim, é um visual do Cruzeiro olhar muito para cima. O trabalho do Seabra até aqui, esse aqui é o time que o Cruzeiro jogou contra o Corinthians. Você olha aqui e você vê soluções do treinador, né? Você vê que escolhas e trabalho do treinador para fazer esse time funcionar. Cruzeiro com 2 laterais jogando muito bem. O William é um dos destaques do campeonato. Se bobear, é seleção do campeonato na lateral direita, ou seleção do primeiro turno. Não me lembro de nenhum outro grande lateral direito que você possa colocar ali. Tá na briga. Então, o William de um lado, o Marlon do outro. No meio, você tem ali, aliando uma pegada absurda, uma capacidade de pressão absurda, com jogadores que saem para jogar, né? O Lucas Romero voltou muito bem, o Lucas Silva cresceu muito de produção, o Barreal entrou no time e com desenvoltura fez gol contra o Corinthians, e do meio... E tu exagerou um pouquinho com o Lucas Silva, viu? Para frente, sem um centroavante fixo, você tem ali jogadores que talvez estejam vivendo o melhor momento da carreira. Quer dizer, o Matheus Pereira talvez não, mas o Verón e o Arthur Gomes, acho que em sequência, em tempo, vivem provavelmente o melhor momento da carreira. O Verón de um lado, Arthur Gomes do outro, e o Matheus Pereira pelo centro, com liberdade de ser 10 quando precisa, de ser centroavante quando precisa, de ser meio atacante quando precisa, de voltar para vir buscar a bola. Então, assim, o Matheus Pereira, aqui, ó, o SofaScore, nas notas do SofaScore, que avalia todos os jogadores do campeonato, o Matheus Pereira, nesse momento, é o que tem a melhor nota. Briga para ser melhor jogador do campeonato. Inclusive, abriu a vitória contra o Corinthians. Eu separei dois frames do jogo contra o Corinthians, que eu estou deixando aqui na tela, para ver um dos grandes segredos desse Cruzeiro do Fernando Seabra, que é a capacidade de pressionar alto. Você vê que essa primeira imagem aqui é uma saída de bola do Corinthians, tentando forçar a saída com o Mateuzinho, o Cruzeiro subindo e complicando completamente a saída de bola do Corinthians. E essa segunda imagem aqui é o início do primeiro gol do Cruzeiro contra o Corinthians. É uma cobrança de lateral do Corinthians, e você vê quantos jogadores do Cruzeiro estão encaixados para fazer a pressão e forçar o passe ruim, forçar a perda de bola. E nessa perda de bola saiu o primeiro gol do Cruzeiro, o gol do Matheus Pereira. Então, assim, é um trabalho excelente do Fernando Seabra, que não esperou os reforços para fazer o Cruzeiro ser competitivo. O Cruzeiro já é competitivo antes dos reforços chegarem. Então, nesse cenário, você imaginar que um Lautaro Dias, um atacante experiente, goleador, aquele da LDU, chegada do Wallace, um dos destaques do último campeonato italiano no quesito de roubada de bola, proteção à defesa, capacidade do Mateuzinho de circular a bola. Então, assim, o Peralta, tem que ver como é que entra nesse time, mas se não entrar no time, fortalece o elenco. O Caio Jorge, ainda não engrenou na Juventus, machucado, se machucou muito e tudo, então tem que ver como é que volta o ritmo. Mas pode ser um atacante, pode ser um 9 de área, pode ser um cara que cai pelos lados. Então, assim, é muito jogador bom. E acho que o visual do Cruzeiro é um visual de brigar ainda mais em cima. Para isso, precisa corrigir um ponto. Precisa mudar uma coisa, que é o desempenho fora de casa. Aqui tá o desempenho do Cruzeiro em casa. Desempenho do Cruzeiro em casa. Segunda melhor campanha do Cruzeiro em casa. Só perde para o Bahia. Segunda melhor campanha. Aqui, com 18 pontos. Aqui, o desempenho do Cruzeiro fora de casa. Você vê que está lá para baixo. Segunda metade da tabela, só 5 pontos fora de casa. Então, para o Cruzeiro brigar para ser campeão, que com certeza, não sei se nesse momento, ou se nesse campeonato era a expectativa
sonhar com o título, mas depois da troca da SAF, depois da campanha sem os reforços e com o visual dos reforços, acho que o Cruzeiro pode sonhar, pode projetar, brigar para ser campeão. Mas aí precisa melhorar isso aqui, que é o desempenho fora de casa. Com esse desempenho fora de casa, não dá para ser campeão. Os times, até porque Flamengo, Palmeiras, eles estão com desempenho muito parecido em casa e fora. Então, assim, pegando Flamengo e Palmeiras, porque nos últimos anos são os que estão brigando lá em cima. Então, assim, para isso precisa melhorar o desempenho fora de casa. Mas o visual, o cenário do Cruzeiro é excelente. O Cruzeiro já briga na parte de cima da tabela e acho que com os reforços isso tende a se consolidar ainda mais. E a gente tem que destacar vários jogadores jogando bem, o Willian jogando bem, Marlon jogando bem, Lucas Romero jogando muito bem, Barreal jogando bem e, claro, Matheus Pereira, seleção do primeiro turno, sem dúvida, esse voando, jogando demais. É um Cruzeiro que acho que depois que a janela abrir, acho que esse Cruzeiro vai subir ainda mais de produção e vai brigar forte por coisa grande nessa temporada. É isso, hein, turma? Que aula! Que aula com Vitor Sérgio Rodrigues. E eu quero deixar claro para vocês aí do canal, para ser muito, mas muito claro e respeitoso com o trabalho do Seabra. Eu não esqueço dos méritos do Seabra. Ele é um bom técnico, turma. Tem suas virtudes, tem suas qualidades, assim como tem seus defeitos também. Para mim, opinião minha, gente, eu não concordo com algumas escolhas de jogadores. Lucas Silva, Ramiro, talvez até o Machado. Tem uns caras ali que não dá para tentar. Eu prefiro jogar um moleque aí, ainda mais quando tá ganhando, do que insistir em algumas peças. Um defeito no meio de tantas qualidades, gente, do Seabra. Eu vou insistir nisso até que ele mude. Dá para brigar com taças com o Seabra? Com total certeza. Ainda mais agora com a chegada dos reforços. E vai aumentar o nível do time, gente. E aquelas partidas que não jogamos tão bem, principalmente fora de casa, vai dar para ganhar. Ou pelo menos não perder, gente. Se vai ganhar mesmo, se vai ganhar agora em 2024, eu não sei. Se vai ganhar uma Sul-Americana, se vai chegar lá perto do Campeonato Brasileiro e buscar alguma coisa, eu acho muito difícil. A Sul-Americana, talvez. Mas a pretensão é que o Cruzeiro volte ao caminho das taças, pelo menos, no mínimo, em 2025, né? Gente do céu, é o investimento que está sendo feito pelo Pedrinho. Ele não vai entrar para brincar, ele quer voltar o Cruzeiro vencedor. Nós não podemos pensar pequeno. O Cruzeiro está fazendo uma baita campanha com esse time limitado, muito mérito do Seabra e do elenco, do Matheus Pereira e companhia. Sim, mas a gente pensa que o Cruzeiro poderia até estar rendendo mais. Em jogos aí que o Cruzeiro jogou muito bem fora de casa, tava no mínimo um empate para ganhar esses jogos, gente. Tem que pensar grande. Esse é o DNA do Cruzeiro, gente. Pelo menos é a minha opinião. Quero que vocês deixem aqui de vocês, gente. Sem desrespeitar a de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Lá de ser cabaço, cara. Deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou. Fui.